Continuando a nossa aula de introdução à derivada, na primeira parte eu expliquei teoricamente conceitos para se entender derivada e na sequência nós começamos a realizar o desenvolvimento de alguns exercícios. Então nessa segunda parte do vídeo eu vou continuar alguns exercícios que não foram concluídos para que a gente possa completar ao máximo a nossa lista. Então vamos para a questão 5. A questão 5, ela fala o seguinte, né? Determine a equação da reta a curva y igual a x menos 2x ao quadrado nos seguintes pontos, ou seja, é exatamente igual à questão 4 que a gente tinha feito, né? Só que com, obviamente, uma curva diferente, uma função diferente. Então, vamos iniciar. Lembrando que a gente está fazendo aqui utilizando a definição de derivada, né? Que utiliza o limite. Então, para encontrar primeiro o valor de A, nosso coeficiente angular da reta, para posteriormente encontrar a equação da reta, ela é igual ao limite de h tendendo a zero de x, de f, né? De x mais h, menos o f de x, dividido por h, né? Então, a gente parte dessa observação. E aí vamos identificar quem é o f de x e quem é o f de x mais h, certo? Lembrando, olha lá, que o f de x, eu vou substituir no lugar do x o próprio x, ou seja, não tem nenhuma modificação, né? X menos 2x ao quadrado. Agora, quando eu faço x mais h, então em cada x que eu tinha antes, eu vou trocar essa informação pelo que está dentro do parênteses. X mais h. Então, essa primeira parte vai ser o x mais h, vou até colocar em parênteses para ficar claro isso, menos 2 vezes. Era o x elevado ao quadrado, então era o valor de x elevado ao quadrado. Só que no lugar do x agora, eu tenho x mais h, né? É o que eu tenho aqui referente à minha função de x mais h. Ok? Então, ao substituir agora no limite, temos o limite de h tendendo a zero de quem é o f de x mais h? É o que eu acabei de fazer aqui. Ela é x mais h menos 2 vezes x mais h ao quadrado menos o f de x. Quem é o f de x? Menos x menos 2x quadrado. Colocando em parênteses porque eu tenho menos todo o f. Então, para depois fazer a combinação de sinal ali, então todo o f é isso aqui tudo. Então, menos toda essa informação dividido por h. Então, obviamente, eu tenho que dar uma simplificada, porque tendo h na parte de baixo, né, vai acabar dando zero, e em cima sempre também vai dar zero. Então, eu preciso simplificar, retirar esse h da parte inferior, para aí sim a gente encontrar quem é o limite. Então, vamos resolver cada etapa. X mais h, vou tirar do parênteses, né? X mais h. Agora, aqui, ó, vamos fazer a distributiva depois, é claro, de resolver esse produto notável, certo? Então, eu vou, de forma mais devagar, repetir o menos 2 e só colocar dentro de parênteses já o produto notável. Então, x mais h ao quadrado é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Agora, esse aqui já não é um produto notável, não está elevado, então eu só vou fazer o jogo de sinal. Ó. Menos vezes x, menos x. Menos vezes menos 2x quadrado, mais 2x quadrado. Agora, eu posso fazer a distributiva aqui, ó.
né? Então, vamos passo a passo, bem lento, para que vocês consigam entender com clareza. Próximo, x mais h. Agora eu começo a multiplicar o menos 2 vezes todos os dados ali. Menos 2x quadrado, menos 4xh, menos 2h ao quadrado, menos x mais 2x quadrado, dividido por h. Nessa parcela de cima, vamos ver se dá para cortar alguma coisa. Eu tenho mais x com menos x. Eu tenho menos 2x quadrado com mais 2x quadrado. Então, foi possível fazer alguns cortes. Após fazer esse corte, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho h menos 4xh menos 2h ao quadrado, dividido por h. Percebe que na parte de cima, todas as parcelas têm o h em comum. Então, essa é uma informação do qual eu vou poder utilizar para fazer ali uma possibilidade de cortar esse h com h de baixo. Então, a gente vai colocar em evidência. Então, limite de h tendendo a zero, eu tenho o h colocando em evidência. O que vai sobrar em cada parcela, né? h dividido por h, 1. Agora, 4xh dividido por h vai ficar menos 4x. E o menos 2h ao quadrado dividido por h vai ficar menos 2h. Não é isso? Coloquei em evidência. Ó, se a gente fizer o processo inverso, h vezes 1, h. h vezes menos 4x, menos 4x, h. h vezes menos 2h, menos 2h ao quadrado. Então, é realmente a mesma coisa. Agora, eu consigo cortar esses 2h. Cortando os 2h, acabou a indeterminação, não tem mais 0 sobre 0. Então, agora eu posso realizar o cálculo final do meu limite, que é apenas substituir o h por 0. Então, o h aqui vale 0. Com isso, a gente vai ter o resultado de 1 menos 4x. Esse é o valor do nosso coeficiente angular, que nada mais é do que também a derivada. Então, a derivada de x menos 2x ao quadrado, a derivada desse valor é 1 menos 4x. Como eu já havia comentado antes, na nossa próxima aula, vamos estudar técnicas de derivação que vai conseguir, para esse caso em particular, você chegar nesse resultado com uma linha apenas, só com essa observação e algumas técnicas de derivação que vocês precisam decorar. Então, vai facilitar muito, mas nós precisamos conhecer a forma de chegar num resultado de derivada usando o conceito, né? Usando a definição, que é justamente essa definição de limite, para que eu tenha ali uma reta tangente à curva. Agora que a gente encontrou o valor de A, que é 1 menos 4x, a gente consegue responder cada uma das 3 perguntas aqui em cima. Aqui ficou errado, né? Aqui é A, aqui é B e aqui é C. Então, eu vou responder cada uma delas. Para ficar melhor o espaço nosso aqui, vou reduzir isso que foi feito. Vai ficar mais fácil a gente trabalhar com o que falta aqui para concluir. Então, para responder a A, nós temos um ponto que passa na curva nas coordenadas menos 1 em x, menos 3 em y. Então, como o ponto passa na curva nesse exato local,
eu vou simular aqui o desenho de uma curva, não sei exatamente como ela é, mas basicamente por ser uma equação de segundo grau, onde o valor que multiplica x ao quadrado ela é negativo, então vai dar com certeza aqui, ó, uma curva com a concavidade para baixo. E para responder essa primeira pergunta, eu tenho um ponto que o x é menos 1 e o y é menos 3. Então, esse ponto aqui, ó, é um ponto da curva que vai coincidir, né, esse mesmo ponto com a reta tangente. Ok? Então, eu preciso descobrir primeiro qual o coeficiente angular dessa reta tangente que a gente acabou de desenhar. É só substituir no lugar do x o valor de menos 1. Esse é o valor do nosso x nesse ponto. Então, eu tenho 1 menos 4 vezes menos 1. Então, vai ficar 1 mais 4. 5 é o valor de A. Note que eu tenho o valor de A, que vale 5, o valor de x, que vale menos 1, o valor de y, que vale menos 3. E o que falta aqui? Descobrir quanto vale o b. Na nossa fórmula, y é igual a ax mais b, para que eu consiga concluir o exercício e ter a nossa equação da reta. Então, vou só substituir as informações. O y é menos 3. O A a gente acabou de encontrar o valor de 5. O x é menos 1. E o B é a última informação que eu preciso encontrar. Então, eu tenho menos 3 igual a menos 5 mais B. Então, B vai ser menos 3 mais 5. Opa. Menos 3 mais 5, que vai dar 2. Com isso, chegamos à conclusão que o resultado final é y igual a 5x mais b. Então, essa é a equação dessa reta em vermelho aqui, ó. Essa reta em vermelho tem essa equação. Tanto é que esse ponto que a gente conhece da minha reta, que é o ponto menos 1, menos 3, ele satisfaz essa equação, ó. Quando o x é menos 1, eu tenho 5 vezes menos 1 mais 2. Menos 5 mais 2, menos 3 para y. Realmente comprova o que a gente acabou de falar. Então, respondemos a A. E a B? Qual que é o ponto B? Vou até trocar a letra para não ficar repetindo P. O próximo ponto é 1 e menos 1. X e y, ou seja, nessa curva aqui que a gente criou não tão correta assim, né? Quando o x vale 1, o y é menos 1. Deixa eu só fazer uma curva então que tem um resultado mais próximo. E passa no 0, 0 aqui, ó. E passa aqui. Pronto, essa curva está um pouquinho mais real, né? Então, quando o x é 1, o y é menos 1. Então, esse ponto é o ponto Q, que tem 1 e menos 1 de coordenada. Então, a reta agora vai passar nesse outro sentido, ó. Essa reta azul aqui, ó, é a que eu quero determinar agora. Eu vou ter uma equação, já dá para ver que essa equação dessa reta vai ser uma reta ali decrescente, né? A gente tem reta crescente quando o A é positivo e uma reta decrescente aqui quando o A é menor que zero. Então, eu já sei que minha resposta vai ser y igual a menos alguma coisa aqui, vezes x, mais ou menos o b. Então, o A ele vai ser negativo. Já dá para perceber só no desenho que a gente fez, né? Só nesse desenho que foi feito. Mas vamos encontrar esse valor através de cálculos. Eu vou repetir
a fórmula aqui, ó, do A, só que eu vou substituir agora o x por 1. Então, tenho 1 menos 4. Aí, já acabou de provar o que eu acabei de comentar. O A é negativo, menos 3. Como a gente sabe que o A vale menos 3, o x vale 1 e o y vale menos 1, porque o ponto Q faz parte da reta, então falta descobrir quem é o B para na nossa fórmula y é igual a x mais b ser uma reta, né? Então, o y é menos 1, o a é menos 3, o x é 1 positivo e o b a gente vai encontrar agora. Então, menos 1 é igual a menos 3 mais b. Logo, b vai ser menos 1 mais 3. Então, o b vai dar 2. Se o b dá 2, temos o nosso resultado final. A equação da reta é y igual a A, que valeu menos 3, vezes x mais b. Então, essa equação satisfaz essa reta em azul ali. Se a gente substituir o x por 1, o y vai dar menos 1. Olha lá, ó. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Agora, vamos para o nosso próximo passo. E o último aqui, que é encontrar a reta para um ponto R00. Vamos pensar nessa curva. Trocar a cor aqui. Uma curva que passa por esse ponto 00. Pelo jeito da curva, ela não é simétrica. Quando é menos 1 é menos 3, quando é 1 é menos 1. Então, vai dar uma reta passando assim, ó, tangente à curva. Então, eu tenho que encontrar agora a equação dessa reta tangente. Então, vamos lá. O que eu conheço aqui até o momento é o quê? O valor de A, que é igual, segundo a nossa fórmula, 1 menos 4x. 1 menos 4 vezes 0, que é o valor de x. Então, vai dar 1. Logo, lá é uma reta crescente, como eu desenhei ele mesmo, uma reta crescente. E agora eu conheço as informações A igual a 1, x igual a 0, y igual a 0 e B vamos encontrar, segundo a nossa equação universal da reta. Então, ao substituir ali, o y é 0, o a é 1, o x é 0, mais b. Então, 0 é igual a 1 vezes 0, 0, mais b. Logo, b também é 0. Então, se o b é 0, y é igual, o a é 1, vezes x, que nem precisa aparecer 1, né? Mais o 0 também não precisa aparecer. Então, essa é aquela equação mais básica, y igual a x, sendo a nossa terceira equação da reta. Então, concluímos essa questão. Vamos procurar outras que não foi feita aqui, né? Usa a definição para encontrar as derivadas da função. A gente tinha feito uma outra aqui, ó. Mas agora vamos preencher essas que não foram concluídas. Começando com f de x igual a 2x. Então, f de x já está ok. E quem que é o f de x mais h? No lugar do x, troca por x mais h. Então, fica 2x mais h. Logo, limite de h tendendo a 0. Deixa eu deixar aqui anotado, para não precisar ficar fazendo toda vez, né? Que aí eu só mostro aqui e a gente continua. Qual que é a forma? F de x mais h
menos f de x dividido por h. Então, seguindo esse roteiro, quem é o f de x mais h? É esse valor aqui, ó. Então, 2x mais h menos aqui da fórmula. Quem é o f de x agora? O f de x é 2x dividido por h. Resolvendo essa distributiva aqui, o famoso chuveirinho, eu tenho 2x mais 2h menos 2x dividido por h. Posso cortar 2x com menos 2x. Então, no final, eu tenho ainda limite de h tendendo a zero de 2h sobre h. Agora, eu posso cortar um h com h. Então, eu tenho limite de h tendendo a zero de 2. Que dá quanto de resposta? Quando eu chego nesse resultado final, é só substituir o h por zero. Porém, não sobrou nenhum h. Sobrou só um número constante. Então, a resposta é ele mesmo. Independente se o h fosse 0, 1, 2, 10, 1000, a resposta seria 2, porque não tem um h para multiplicar, nem somar, nem dividir. Próximo. Seguindo o mesmo roteirinho ali, ó lá, ó, mesma formulinha, eu preciso anotar quem é o f de x mais h. Para isso, é só trocar todos os x da equação por x mais h. Então, eu tenho 5 vezes, no lugar do x, x mais h, e o x era elevado ao quadrado. Logo, o x mais h também é elevado ao quadrado. Então, limite de h tendendo a zero, vou começar com f de x mais h. Então, vou começar com 5x mais h ao quadrado, o menos da fórmula e depois o f de x. Menos o f de x é 5x quadrado. Dividido por h. Como isso aqui trata-se de um produto notável, vamos resolver. Então, limite de h tendendo a zero de 5 vezes quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Resolvemos o produto notável. Copia o restante. Próximo passo agora. Fazer a distributiva aqui, né? Multiplicar o 5 por todas as parcelas. Então, vou ter 5x ao quadrado, mais 2 vezes 5, 10xh, mais 5h ao quadrado, menos 5x ao quadrado, dividido por h. O que pode cortar? 5x quadrado com menos 5x quadrado. Com isso, eu vou ter aqui um limite de h tendendo a zero de 10xh mais 5h ao quadrado dividido por h. Como o objetivo é cortar o h lá embaixo, a gente pode fazer igual fez naquele exercício anterior ali em cima. Posso colocar o h em evidência. Então, se eu deixo o h em evidência, sobra 10x mais 5h. Não é? Olha lá, se eu multiplicar de volta, 10x vezes h, 10xh. h vezes 5h, 5h ao quadrado. Dividido por h, eu vou cortar os h's. Então, meu resultado final é o seguinte. Limite de h tendendo a zero de 10x mais 5h. Para tirar do limite e ter a resposta final, a gente substitui no lugar de cada h por zero, né? Que o h tende a zero. Então, sobrou 10x apenas. Então, a resposta é 10x. Esse aqui a gente já havia feito. Vamos para o D.
Então, quem é o f de x mais h? No lugar de cada x, eu vou trocar por x mais h. Então, x mais h ao quadrado mais x mais h mais 8. Então, agora, para fazer o limite de h tendendo a zero, eu tenho primeiro f de x mais h, então vou repetir tudo isso que eu acabei de escrever aqui. Menos o f de x lá em cima, que é o x quadrado mais x mais 8. Coloca dentro parênteses porque o menos vai multiplicar por cada parcela do f de x. Dividido por h. Então, resolvendo agora o produto notável e as demais situações, eu tenho no primeiro, ó, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Resolvemos o produto notável. Agora, mais vezes mais vezes mais. Então, posso tirar do parênteses o x e o h positivo. Mais 8. Agora, menos vezes cada parcela, vai substituir o sinal, vai trocar o sinal para menos x quadrado, menos x, menos 8. Tudo isso dividido por h. O que é que podemos cortar aqui? Ó? O 8 e o menos 8 já dá para ver de longe que posso cortar. X quadrado com menos x quadrado também posso cortar. E o x com menos x também posso cortar. O que sobrou então para a gente trabalhar? Sobrou 2xh mais h ao quadrado mais h dividido por h. Agora eu posso fazer o que foi feito nos anteriores. Colocar o h em evidência, já que é uma parcela que se repete em todos os dados ali. Então, sobrou 2x mais 1h só, porque h vezes h dá o ao quadrado, mais 1, né? Porque 1 vezes h volta a ser o h ali. Dividido por h. Cortando esses dois h, o resultado final é limite de h tendendo a zero de 2x mais h mais 1. Agora, ao substituir o h por zero, o meu resultado final vai dar 2x mais 1. Esse é o valor da derivada de x quadrado mais x mais 8. Eu havia comentado sobre ela, né? Que ela é um produto notável, ela havia até deixado aqui. Então vamos resolver ela, já que ela é a maior e a mais complicada aí dessa lista. Então aqui já tinha feito isso na aula anterior, lá, f de t mais h é 5t mais h ao cubo menos 3t mais h à quinta. E aqui eu já tinha colocado como é o produto notável, né? Na aula passada. Então, vou só substituir o A e o B por T e H. Então, eu tenho o que aqui? Ó? T à quinta mais 5T à quarta H mais 10 T ao cubo H ao quadrado mais 10 T ao quadrado H ao cubo mais 5T H à quarta mais h à quinta. Esse seria o produto notável ali. Já é bom saber isso, que a gente vai usar essa informação. Então, agora, vamos lá. Ó. Limite de h tendendo a zero de f de t mais h, que é justamente isso aqui, né? Então, eu tenho 5t mais h ao cubo menos 3t mais h à quinta menos o f de t agora, menos 5t ao cubo
menos 3t à quinta, tudo isso dividido por h. Agora vamos resolver os produtos notáveis e tudo mais que tiver direito ali. Primeiro produto notável é ao cubo. Sendo ao cubo, esse vocês lembram, né? É o cubo do primeiro. A gente fez até um exercício assim na aula passada. Mais 3 vezes quadrado primeiro vezes segundo, mais 3 vezes o primeiro quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, é isso. Menos 3 vezes. Esse t mais h à quinta é esse que a gente acabou de preencher aqui, só para ter essa resposta. Então, vou colocá-lo aqui. Claro que eu não vou perder muito tempo escrevendo isso de novo. Então, é isso aqui. Tá aí. Certo? Agora eu vou terminar essa parcela aqui, ó, que eu vou fazer jogo de sinal, ó. Menos 5t ao cubo e menos com menos vai ficar mais 3t à quinta. E tudo isso aqui dividido por h. Ficou grandinho, né? Agora eu vou fazer distributivo. O 5 vou multiplicar por todas as parcelas, depois o 3 por todas as parcelas. E depois vamos ver o que se pode cortar, o que não se pode cortar. Então, vou ter 5t ao cubo mais 15t ao quadrado h mais 15th ao quadrado mais 5h ao cubo. Agora o próximo. Eu tenho menos, vai trocar o sinal de todos, né? Menos 3t à quinta menos 15t à quarta h menos 30t ao cubo h ao quadrado menos 30t ao quadrado h ao cubo menos 15th à quarta menos 3h à quinta. E esse restante aqui, ó, menos 5t ao cubo, mais 3t à quinta. Tudo isso dividido por h. Dá para perceber que o exercício não é difícil, mas é bem grande, né? Por ser um produto notável elevado à quinta. E isso aqui é justamente para que na próxima aula vocês percebam que a técnica de derivação facilita a nossa vida. A gente vai conseguir resolver isso aqui com uma linha só. Uma linha só. Não vou precisar de todo esse processo, realizar um produto notável. Porque tem algumas técnicas que vai favorecer e facilitar o desenvolvimento de derivadas. Mas continuando aqui no nosso aqui, ó, eu tenho 5t ao cubo com menos 5t ao cubo. E eu tenho menos t à quinta com mais t à quinta. Todo o restante agora, você pode perceber que tem um h em comum. Então, eu já vou ganhar um espaço, até porque copiar isso aqui tudo de novo dá um trabalho, que é colocar já o h em evidência. Vamos ganhar um tempinho aqui, já que a gente percebe que isso vai ser o próximo passo do jeito. Então, se o h ficar em evidência, cada parcela eu vou tirar um h. Então, vai ficar 15t ao quadrado mais 15th mais 5h ao quadrado. Já que o h está em evidência, cada um subtrai um do expoente. Esse outro cortou, aí eu tenho menos 15t à quarta, o h está lá em evidência, menos 30t ao cubo vezes 1h só, menos 30t ao quadrado h ao quadrado, menos 15th ao cubo, menos 3h à quarta.
Então, com o nosso h em evidência, é isso que foi possível determinar. Agora eu posso cortar esse h com esse h e já substituir, né, cada h por zero, já que a gente cortou. Para não precisar copiar essa linha de novo, vou copiar ela aqui. Opa, não deu certo não. Então, essa linha, o que que vai mudar nela, né? Cortou H com H, então só sobrou isso aqui. Como sobrou só isso, o que que eu vou fazer? No lugar de cada H, vou substituir por zero, né? Então, H vai substituir por zero, H vai substituir por zero, H por zero, H por zero, H por zero, H por zero. O que que vai sobrar, então? Limite. Opa, limite não, né? Já resolveu. Resultado final. Vai sobrar 15t ao quadrado. 15 vezes t vezes 0 dá 0. 5 vezes 0 ao quadrado dá 0. Menos 15t à quarta. 30 vezes t vezes 0 dá 0. 30 vezes t vezes 0 dá 0. 15 vezes t vezes 0 dá 0. E 3 vezes 0 à quarta dá 0. Então, o resultado final é 15t elevado ao quadrado menos 15t elevado à quarta. Grava bem esse exercício, porque na próxima lista, na próxima aula, nós vamos aprender as técnicas de vibração e resolver todos os mesmos exercícios de novo. Só que lá vai ser muito rápido. Deixa eu reduzir o tamanho desse resultado nosso, para que seja possível a gente fazer o F aqui do lado. Então, vamos fazer o F agora. O F também é um x elevado ao cubo, então também um produto notável ao cubo. Lembrando que o F de x mais h vai ser 4 vezes x mais h ao cubo sobre 3. Então, a gente substitui o x por x mais h, menos 4. Então, o nosso limite ali em questão, ó, limite de h tendendo a zero, ele é igual a essa primeira parcela menos essa aqui, né? f de x mais h menos f de x. Se já quiser resolver o produto notável, é o cubo do primeiro mais 3 vezes quadrado primeiro vezes segundo, mais 3 vezes primeiro quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Vamos ganhar um tempinho, né? Tudo isso aqui dividido por 3, menos 4. Pronto, esse é o nosso f de x mais h, onde foi resolvido só o produto notável ali, mais nada. Agora, menos a segunda parte, que é o f de x, que é 4x ao cubo sobre 3, menos 4. Tudo isso dividido por h. Agora vamos resolver mais um pouco. Vou fazer a multiplicação, né? O 4, para facilitar a vida aqui, ó, é mais fácil de entender. O 4 terços multiplicados por cada uma dessas parcelas, né? Porque é dividido por 3, então fica mais fácil de entender. Vai ficar, então, 4x ao cubo sobre 3, mais 4 vezes 3, x ao quadrado h sobre 3. Por que eu fiz isso? Para mostrar que a gente pode cortar o 3, né? Porque 4 vezes 3, 12. 12 por 3 volta a ser o 4. Então, isso aqui daria 4x quadrado h. Mais, mesma coisa com o próximo. 4 vezes 3, 12 por 3 volta a ser 4 de novo, que eu posso cortar o 3 com 3.
xh ao quadrado. E o próximo, eu tenho 4h ao cubo dividido por 3. Isso não dá para cortar com nada. Então, essa primeira parte está aqui. Agora eu tenho menos 4. Quem não multiplica por 4 sobre 3, porque ela não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse 4 terços multiplica por esse aqui ao cubo. O menos 4 ele está isolado. Olha lá, o menos 4 está isolado. Agora o jogo de sinal. Menos 4x ao cubo sobre 3. E menos com menos vai ficar mais 4. O que eu posso cortar, né? Vou dividir para h primeiro. O que eu posso cortar? O 4 com o menos 4. O 4x ao cubo com o menos 4x ao cubo, ambos divididos por 3. Então, o que sobrou? Sobrou 1, 2, 3 parcelas que tem h em evidência, h em comum. Certo? Nosso termo comum. Então, deixo o h em evidência. 4x ao quadrado mais 4xh mais 4h ao quadrado. Ok? Tudo isso dividido por h. Então, ao cortar h com h, o resultado final vai ser o quê? Essa parcela, onde eu vou substituir os h's por 0. Os h's por 0. Com isso, vai sobrar 4x² apenas. Já que o próximo é 4x vezes 0 e o próximo é 4 vezes 0 ao quadrado. Então, 4x ao quadrado é a resposta final. Vamos para o G. O G, eu tenho que entender que quando eu tenho x elevado a um número negativo, o que isso representa? É a mesma coisa de eu fazer assim, ó, 1 dividido por x ao quadrado. É a mesma coisa. Então, a gente vai trabalhar assim. E não com x elevado a menos 2, porque depois você não consegue fazer um produto notável com x elevado a um número negativo. Com a informação elevada a um número negativo. Então, vamos pensar dessa forma. O exercício é 1 sobre x ao quadrado e não x elevado a menos 2. É mais fácil trabalhar com ele sempre um expoente positivo. Então, se o f de x é 1 sobre x quadrado, o f de x mais h é 1 sobre x mais h ao quadrado. Logo, o nosso limite de h tendendo a 0 é 1 sobre x mais h ao quadrado, que é o nosso f de x mais h, menos o f de x dividido por h. Então, resolvendo o produto notável ali, eu vou ter 1 sobre x ao quadrado mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais o quadrado de segundo, h ao quadrado. Menos 1 sobre x ao quadrado, dividido por h. E agora, né? O que a gente consegue fazer? A gente tinha feito um exercício parecido com esse na aula anterior. Deixa eu melhorar o nosso espaço aqui. Quando eu tenho assim, igual, ó, aquele exemplo que eu tinha dado foi exatamente assim, ó, 1 sobre 8 menos 1 sobre 7. Como é que a gente faz isso? Não tem que tirar o mínimo. E o mínimo, normalmente, né, uma das formas de resolver é pegar e multiplicar os dois números em questão. Só quando é um número múltiplo que às vezes não precisa fazer isso, embora daria certo da mesma forma. 1 sobre 8 menos 1 sobre 4, eu posso colocar 8, porque 4 é múltiplo, né? Eles são múltiplos um do outro. Então,
poderia fazer assim. Como não teria problema nenhum também de colocar 8 vezes 4, 32. Não teria problema. Sem nenhum problema fazer isso. Certo? Então, quando eu trabalhar com letras, que obviamente não dá para saber se são múltiplos ou não são múltiplos, 1 sobre A menos 1 sobre B, eu posso deixar o A e o B multiplicando ali. Aí quando eu pego A vezes B dividido por A, sobra B vezes 1, menos. Quando eu pego o A vezes B e divido por B, sobra o A vezes 1, A. Então, essa seria a nossa combinação, né? Então, vamos fazer esse princípio aqui no nosso exercício. Então, eu tenho limite de A tendendo a zero de colocar x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado, dentro de parênteses, vezes o x ao quadrado. Então, eu junto os dois, né? Como se fosse aquele A vezes B. E aí, quando eu pego isso aqui tudo e divido pelo primeiro, a resposta vai dar o segundo, né? Não é? Se eu tenho A vezes B. E aí, eu pego A vezes B dividido por A, sobra o B. E se pegar A vezes B dividido por B, sobra o A. Então, sempre sobra o outro, né? Então, esse aqui tudo dividido por esse primeiro aqui, ó, vai sobrar só o x quadrado. X quadrado vezes 1, x quadrado. Tá meio apertado aqui ainda. Agora, se eu pego isso aqui tudo e vou dividir pelo segundo, sobra quem? Sobra o primeiro. Então, agora é menos 1 vezes isso aqui tudo, x quadrado mais 2xh mais h ao quadrado. Então, essa é a forma de a gente fazer isso. E tudo isso é dividido aqui, ó, por h. E aí vai para aquela formulinha, aquele macetezinho também, quando eu tenho uma fração dividido por outra. Ó, se eu tenho aqui assim, ó, 10 não, vou colocar um número que é fácil de fazer a conta. 12 dividido por 2, dividido por 3. Se eu fazer isso aqui, quanto que daria? Ó? 12 dividido por 2 dá 6. Dividido por 3 dá 2. Então, a resposta final é 2. Agora, qual que é a técnica que a gente tem? Aqui eu tenho uma fração 2 dividido por 2 e aqui eu tenho 3 dividido por 1, né? Que dá na mesma. Quando você tem uma fração dividida para outra, você pode pegar e multiplicar, em vez de dividir, pelo inverso da outra. Então, eu pego o 12 sobre 2, vou repetir. Pego 3 sobre 1 e inverto para 1 sobre 3. E quando eu faço essa multiplicação, 12 vezes 1, 12. 2 vezes 3, 6. E o resultado é o mesmo. Quanto é 12 dividido por 6? 2 do mesmo jeito. Então, eu posso usar essa técnica aqui agora para acabar com essa fração sobre fração. Ó. Aqui eu tenho um h dividido por 1. E aqui em cima eu tenho essa parte em azul. Então, em vez de ter essa divisão aqui, ó, eu posso multiplicar pelo inverso do denominador. Ou seja, o h vai parar do lado de baixo. Então, fica mais fácil a gente continuar o exercício. Então, agora, o que a gente faria aqui? Ó? Limite de h tendendo a zero. Vamos começar a solucionar. Ó. Primeiro, vamos tirar esse sinal, né? X ao quadrado, vamos multiplicar o sinal por todos, ou seja, todos vão ficar negativos. Menos x quadrado, menos 2xh, menos h ao quadrado. Tudo isso dividido por que a gente já tem ali, ó, x quadrado mais 2xh mais h ao quadrado, vezes x ao quadrado, vezes o próprio h, né? Então, h vai entrar aqui multiplicando. O que eu posso cortar? Eu posso cortar esses dois.
E posso agora, no próximo passo, colocar o h em evidência. Se o h ficar em evidência aqui, sobra menos 2x menos h. Sobra isso em evidência. Enquanto a parte de baixo, é só repetir isso aqui tudo de novo. Só repetir isso aqui tudo de novo. E aí eu vou cortar agora esse h com esse h. E aí vai acabar a indeterminação, não vai ter mais 0 sobre 0. E aí eu só preciso agora substituir no lugar de cada h o nosso limite, né? O limite tende a 0, então cada h vai tender a 0. Então o que vai sobrar de resultado final aqui? Ó? Em cima vai sobrar menos 2x, é o que vai sobrar em cima, né? Embaixo vai sobrar, esse aqui vai dar 0, esse aqui vai dar 0, né? Então vai sobrar só x ao quadrado vezes esse outro x ao quadrado aqui. Ó. Então, menos 2x sobre x à quarta. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Para simplificar mais um pouco, eu posso cortar esse x com um desses 4x. Então, vai sobrar 3 ainda lá embaixo. Menos 2 sobre x ao cubo. Essa é a nossa resposta final. Ok? Vou diminuir isso aqui, né? E vamos tentar fazer isso no próximo aqui do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho. Como eu tenho x elevado a menos 3, eu vou trabalhar com 1 sobre x elevado a 3. E o f de x mais h vai ser 1 sobre x mais h elevado a 3. Então, o meu limite de h tendendo a 0 é esse primeiro menos esse segundo. Vamos ganhar um tempinho já fazendo o produto notável. Esse primeiro, fazendo o produto notável ali, dá x ao cubo mais 3x ao quadrado h mais 3xh ao quadrado mais h ao cubo. Né? A realização desse produto notável aqui. Ó. Então, ficou 1 sobre isso aí. Menos este k, que não é um produto notável, é só repetição. 1 sobre x ao cubo. Tudo isso dividido por h. Lembra que a gente acabou de fazer no exercício anterior? Para tirar o mínimo é multiplicar essas parcelas. Então, eu tenho x ao cubo mais 3x quadrado h mais 3xh ao quadrado mais h ao cubo vezes x ao cubo. E aí, quando eu dividir toda essa parcela pela primeira, vai sobrar só a segunda. Então, a segunda vezes 1 vai ficar x ao cubo. X ao cubo. Menos, aqui, ó, menos. Agora, ao dividir isso aqui tudo por esse segundo, vai dar o primeiro vezes 1. Então, vai repetir toda essa parcela aqui, ó, de x ao cubo, mais 3x quadrado h, mais 3xh ao quadrado, mais h ao cubo. E lembra da regrinha nossa? Se está dividido por h, dividido por 1, eu posso, em vez de fazer isso, multiplicar por 1 sobre h. Certo? Vou fazer uma coisa aqui para a gente ganhar tempo, já que é igual ao anterior. Se eu tenho menos multiplicando por todas as parcelas, vai trocar o sinal de cada um. Então, vai ser menos para esse, menos para esse, menos para esse e menos para esse. Aí, resolve a nossa situação aqui. Aí eu posso cortar x ao cubo com menos x ao cubo.
E já posso fazer uma próxima linha colocando o h em evidência. Então, se o h fica em evidência, vai sobrar menos 3x ao quadrado, menos 3xh, menos h ao quadrado, dividido por toda essa parte aqui de baixo. Dividido por toda essa parte de baixo. Só trazer o h aqui mais perto. Está muito longe ali. E aí eu corto esse h de cima com esse h de baixo. Acabou a indeterminação. Agora eu posso trocar cada h por 0. Cada h eu trocaria por 0. O que sobra de resultado? Ó? Em cima sobrou menos 3x ao quadrado. E embaixo sobrou x ao cubo vezes x ao cubo, já que o resto tudo deu 0. Então, x à sexta. Dá para a gente simplificar mais um pouco. Eu posso cortar esse x ao quadrado com 2 desses 6. Vai sobrar 4, né? Então, menos 3 sobre x à quarta é a nossa resposta. Vamos continuar então? Fazer o i. Mais um que tem x ao cubo. Então, de novo, produto notável. Então, f de x mais h é 5 vezes x mais h ao cubo menos 2 vezes x mais h. No lugar de cada x, trocamos por x mais h. Logo, o limite de h tendendo a 0 é igual a esse primeiro aqui menos segundo. Já vamos fazer o produto notável dele? Ó? O produto notável dele é o cubo do primeiro, né? O cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Isso aqui tudo se multiplica por 5. Então, estou mostrando aqui para a gente já fazer isso já pronto, ó, 5 vezes o cubo do primeiro, mais 5 vezes 3, quadrado do primeiro vezes segundo, mais 5 vezes 3, primeiro quadrado do segundo, mais 5 vezes o cubo do segundo. Então, a gente já fez essa primeira parcela completa, já fazendo até as substituições que tem que ser feitas. Agora, essa aqui a gente pode fazer a distributiva. Menos 2x menos 2h. Então, tudo isso que eu fiz aqui é o f de x vezes h. Né? Menos o f de x, que é 5x ao cubo menos 2x. Note que a gente pode ganhar tempo também já multiplicando menos por eles. Então, é eu pegar e trocar o sinal de cada um. Então, é menos 5x ao cubo mais 2x. Já trocando o sinal, é isso que a gente encontra. Tudo isso dividido por h. Estou tentando fazer um pouquinho mais rápido agora, porque vocês já estão entendendo. Então, vocês vão ter tempo de parar o vídeo e tentar fazer. Para quem tem mais dificuldade com as partes básicas de matemática, faz mais lentamente. Quem já não tem dificuldades, principalmente com produto notável, vai conseguir fazer dessa forma, uma forma até mais rápida. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou cortar o que deu para cortar. 5x ao cubo com menos 5x ao cubo, menos 2x com mais 2x. E agora eu vou colocar o h em evidência, já que todas as parcelas que sobraram têm o h em evidência. Esse é o macete do negócio. Aí sobra 15x² mais 15x vezes h mais 5h ao quadrado menos 2. Que o h está em evidência, né? Dividido por h. Ao cortar os h's e substituir cada h por 0,
o resultado final vai dar o quê? Ó? 15x ao quadrado menos 2. Então, essa é a resposta da derivada de 5x ao cubo menos 2x. Utilizando, né, o conceito, a definição de derivada. Lembrando, quem já conhece aí as técnicas de derivação, fala assim, nossa, eu já podia chegar em 15x² menos 2 só olhando, certo? Mas essa aula de hoje é utilizando definição. Na prova terá questões de definição. Fazendo o J agora. Então, o J já não tem elevado ao cubo, então melhora um pouco, né? O produto notável é mais simples. X mais H é igual a x mais H ao quadrado menos x mais H mais 3. Então, o limite de H tendendo a zero, dessa primeira parte, já solucionando os produtos notáveis e tudo mais, quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, mais o quadrado segundo. Vou fazer o jogo de sinal, menos x menos h e mais 3. Agora, menos o f de x. Então, vou trocar o sinal de tudo que o f de x tem. Né? Já que é menos f de x, então menos x². Aqui já era menos x, então vai ficar mais x. Era mais 3, vai ficar menos 3. Tudo isso dividido por h. Vou cortar x² com menos x², vou cortar menos x com mais x, vou cortar mais 3 com menos 3. Sobrou no nosso limite tudo que tem h. Então, h em evidência vai sobrar 2x mais h menos 1 dividido por h. Não é isso? 2xh dividido por h, sobra só o 2x. H ao quadrado dividido por h, sobra só o h. E menos h dividido por h, sobra menos 1. Cortando os dois h's e substituindo por 0 os h's que tiverem, vai sobrar 2x menos 1 de resposta. Continuando, vamos responder o K, bem parecido também. Ó, f de x mais h vai ser x mais h ao quadrado mais 8 vezes x mais h. Então, no lugar do x, a gente fez a substituição. Logo, ao fazer o limite de h tendendo a zero, vou começar solucionando esse f de x mais h para depois subtrair o f de x, né? Então, x mais h ao quadrado é o produto notável que a gente acabou de fazer. Quadrado primeiro, 2 vezes primeiro vezes segundo, mais o quadrado do segundo. Mais 8 vezes cada uma da parcela, então mais 8x mais 8h. E agora, menos o f de x. Vou inverter o sinal de todos do f de x. Então, menos x ao quadrado, menos 8x. Tudo isso dividido por h. Então, vamos cortar menos x² com mais x², menos 8x com mais 8x. O que sobrou, todos têm o h na parcela. Então, de novo, o h é evidência, sobra 2x mais h mais 8. 2x, h e 8, quando eu divido por h. Agora, eu posso cortar h com h e cada h eu tender ele a zero. Então, vai sobrar 2x mais 8, sendo essa a nossa resposta. Entenderam? Tá vendo que praticamente é igual aos anteriores? Falta quantos para a gente finalizar aqui? Falta alguns ainda. Ó, esse é a mesma coisa, né? Essa é a mesma coisa, que é
também um produto notável. Então, só vou mostrar aqui o processo e aí vocês concluem ele para ver se entendeu, já que esses aqui não tem muito segredo. Então, só fazer esse menos esse dividido por H, fazer os mesmos passos anteriores aí, e vocês vão chegar num resultado final de 10x mais 1. 10x mais 1. Esse é o gabarito. Esse próximo, mesma coisinha. Vai fazer aqui f de x mais h. Aí vai ser menos o produto notável mais x mais h mais 2. E quando fizer o limite e tudo mais ali, o resultado final vai dar menos 2x mais 1. Então aqui eu não decorei esse gabarito, é porque com as técnicas de derivação você consegue chegar nesse resultado só olhando. Que é o que eu estou comentando com vocês, que a gente vai fazer na outra aula. Aqui a mesma coisa. O f de x mais h vai ser 2 vezes x mais h ao quadrado, mais 2 vezes x mais h, mais 10. E aí o resultado final que vocês vão encontrar vai dar 4x mais 2 de resposta. Esses próximos dois também são no mesmo estilo, tudo uma equação de segundo grau. Então, o f de x mais h vai ser menos 2 vezes x mais h ao quadrado, mais 4 vezes x mais h, menos 6. Esse outro também vai ser menos 3, x mais h ao quadrado, menos 3, x mais h, mais 4. E as respostas vão ser menos 4x mais 4. E essa resposta vai ser menos 6x menos 3. E para a gente concluir, vamos fazer esses dois últimos, que aí já é um pouco mais complicadinho, porque tem o denominador, né? Igual a gente fez no anterior ali. Então, isso eu quero concluir com vocês, para que a lista fique praticamente pronta, faltando apenas essas que eu acabei de colocar o gabarito, que são questões fáceis. O L, M, N, O e P são tranquilas de fazer. São muito repetidas, muito parecidas com as anteriores. Agora essa aqui, ó. O f de x mais h vai ser x mais h ao cubo mais 7 dividido por x mais h. Não é isso? A gente não troca cada x por x mais h. Então, o nosso limite de h tendendo a zero vai ser igual a essa primeira parte menos a segunda. Já tentando resolver o produto notável para ganhar um pouco de tempo, esse primeiro aqui ao cubo, a gente lembra, né? É o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Após fazer isso, eu vou somar mais 7. Então, mais 7. Dividido por x mais h. Menos o f de x. Então, menos x ao cubo mais 7 dividido por x. Ok? Para ficar até mais fácil, que eu vou colocar o parênteses ali, né? Assim. Agora, tudo isso dividido por h. Lembra que a gente fez naquele outro exercício que tinha denominador? Eu tenho que tirar o mínimo entre eles, que é a mesma coisa de multiplicar um pelo outro, já que não tem a mínima ideia se são múltiplos ou não, são letras. Então, x mais h de um lado, x do outro. Aí quando eu divido x mais h vezes x por x mais h, sobra só o x. Então, o x vai ser multiplicado por todas essas parcelas aqui em cima. Então, vai ficar
vai ficar x à quarta mais 3x ao cubo h mais 3x quadrado h ao quadrado mais x h ao cubo mais 7x. Já que o x multiplicou por todas as parcelas. Enquanto que, ao dividir x mais h vezes x por x, agora sobra a primeira parte, né? Sobra é x mais h, que vai se multiplicar por esse x ao cubo mais 7. Né? Ao dividir esse por esse, sobra x mais h vezes essa parte de cima. Então, vamos fazer isso. Ó. Vamos fazer a distributiva. Lembrando que tem um sinal negativo aqui, ó. Vou deixar para fazer depois, só para não complicar a cabeça de vocês. X vezes x ao cubo, x à quarta. Esse já foi. X vezes 7, 7x. Agora, h vezes x ao cubo h, ou hx ao cubo, tanto faz. E h vezes 7, 7h. E lembra que eu comentei agorinha? Quando está dividido por h, é a mesma coisa de multiplicar pelo inverso, vezes 1 sobre h, para não precisar fazer essa divisão aqui. Agora, ó, tá vendo que eu tenho menos todas as parcelas? Ou seja, vai afetar o sinal de todas. Então, se eu tirar do parênteses e sair multiplicando, vai ficar menos em todas. Menos em todas. Só para a gente ganhar um tempinho aqui. Vamos cortar x à quarta com menos x à quarta. Vamos cortar 7x com menos 7x. Não dá para cortar mais nada, né? Agora, o que eu posso fazer? Ó? Limite de h tendendo a zero do que sobrou. Só que tudo que sobrou tem algum h, né, na parcela. Então, se eu deixar o h aqui em evidência, o primeiro vai sobrar 3x ao cubo. O segundo vai sobrar 3x quadrado vezes h. O próximo vai sobrar x vezes h ao quadrado. O próximo vai sobrar menos x ao cubo, né? Menos x ao cubo. E o último, menos 7. Tudo isso dividido por x mais h vezes x vezes aquele h que está afastadinho lá. Agora eu posso cortar o h com h e não tem mais indeterminação. Todos os h's eu posso tender a zero. Que eu não quis juntar esse com esse, só para não confundir vocês aí, mas a gente vai juntar agora no final. Então, limite de h tendendo a zero, sobrou 3x ao cubo. Essa parcela vai dar zero, né? 3x quadrado vezes zero. X vezes zero ao quadrado também dá zero. Vai sobrar o menos x ao cubo, menos 7, dividido por, esse h também tende a zero, então x mais zero é x. X vezes x, x quadrado. Opa, escrevendo limite aqui, mas já acabou, né? Já estamos substituindo o h por zero. Então, resumindo aqui, 3x ao cubo menos 1x ao cubo vai sobrar 2x ao cubo menos 7 dividido por x ao quadrado. Então, esse é o nosso resultado final. Esse, na técnica de derivação, talvez não faria já tão rápido quanto os outros, só de olhar. Eu tenho que usar uma técnica para quando é divisão, a gente chama de regra do quociente. Vocês vão ver na próxima aula isso. Mas mesmo assim, ainda é mais fácil que trabalhar com o limite aqui. E para finalizar, nosso último exercício. Aqui do lado, vou colocar o f de x mais h. Ele é 2 vezes x mais h mais 5, dividido por 3 vezes x mais h menos 2. Então, limite de h tendendo a zero. Dessa primeira parcela, eu já vou fazer a distributiva aqui, ó.
Então, vai sobrar 2x mais 2h mais 5 dividido por 3x mais 3h menos 2. Certo? Menos o f de x. Né? Menos o f de x. Então, se eu quiser já trocar o sinal, mas eu acho que é melhor deixar para depois, porque tem o denominador, 2x mais 5 dividido por 3x menos 2. Assim vai ficar melhor. Dividido por h. Então, tem um menos o outro dividido por h. Agora, para organizar o mínimo comum entre eles, como são letras, segue aquela regrinha que é colocar um vezes o outro. Então, 3x mais 3h menos 2 de um lado, vezes 3x menos 2 do outro. Aí a questão é, ao dividir isso aqui tudo pelo primeiro, sobra quem? Sobra 3x menos 2, não é? E esse 3x menos 2, vamos multiplicar por todos esses dados que estão no numerador. Por 2x mais 2h mais 5. E aí vamos fazer a distributiva. Ó. Esses três primeiros. Ó. 3x vezes 2x, 6x². 3x vezes 2h, 6xh. 3x vezes 5, 15x. Agora, o menos 2 vezes cada um. Menos 2 vezes cada um. Menos 2 vezes 2x, menos 4x. Menos 2 vezes 2h, menos 4h. Menos 2 vezes 5, menos 10. Pronto. Então, essa primeira parte é só referente a esse primeiro aqui, ó. Agora, tem que fazer o do segundo aqui, ó. Aí, como funciona? Se eu pego todo esse denominador e divido por esse, quem que vai sobrar? Vai sobrar o primeiro, né? 3x mais 3h menos 2. E ele vai ser multiplicado pelo numerador. 2x mais 5. Aí lá vai a gente de novo. Deixa eu só reduzir isso aqui. Senão não vai nem caber. Lá vai a gente de novo fazendo a distributiva. Ó. Esse vezes esse vezes esse. Então, menos. Aí a parênteses, né? 3x vezes 2x, 6x². 3x vezes 5, 15x. Agora, é 3h vezes cada um dos dois. 3h vezes 2x mais 6xh. Né? Agora, 3h vezes 5 mais 15h. E agora falta o último aqui, ó. Menos 2 vezes 2x, menos 4x. Menos 2 vezes 5, menos 10. E como tem aquele mesmo esquema de dividir por h sobre 1, eu já vou multiplicar por 1 sobre h. Ou seja, o h vai parar aqui embaixo de novo, como nos anteriores. Agora, como tem o sinal de menos aqui, ó, o sinal de menos vai alterar todos os sinais da parte interna, né? Então, se eu for multiplicar o menos por cada um, esse primeiro que era mais fica menos, esse que era mais fica menos, esse outro que é mais fica menos, aqui também, esse que é menos fica mais, esse que é menos fica mais. Né? Só trocando o sinal lá, já que eu tinha menos a resposta, para a gente ganhar aqui um tempo. Vamos cortar 6x² com menos 6x². Vamos cortar 6xh com menos 6xh. O que mais que a gente vai cortar? 15x com menos 15x. Menos 4x com mais 4x. Cortando tudo, né? O menos 4h não tem outro para cortar. Já o 10 também corta. Menos 10 com mais 10. Certo? O que sobrou, então? Vamos ver o que sobrou. Ó.
limite de h tendendo a zero. Aqui em cima sobrou o menos 4h e sobrou o menos 15h. Menos 4h menos 15h, já posso colocar menos 19h. Dividido por tudo isso aqui que está embaixo. Tudo isso aqui. Vou copiar e colar aqui. Agora eu tenho o h de cima com o h de baixo. Cortei, acabou a indeterminação. Agora é só substituir o h por zero. Então, onde tem o h, vou trocar por zero. Só aqui, né? Então, vai sobrar menos 19 em cima. Embaixo vai sobrar 3x menos 2 vezes 3x menos 2. Se eu tenho o mesmo dado multiplicado por ele mesmo, a melhor forma de apresentar o resultado final é 3x menos 2 elevado ao quadrado. Então, essa é a nossa resposta final. Então, com isso a gente conclui toda a nossa lista, né? Com exceção desses 5 aqui, que eu já coloquei o gabarito, e são idênticos ao K, é idêntico ao J. Então, seguindo o mesmo padrão, vocês vão conseguir concluir essa lista com sucesso. Então, obrigado, pessoal, e bom estudo.